Olá, você que está conosco, Biologia, Enem, professor Cornélio, mais uma vez com vocês. Mais uma vez, vamos analisar como tem aparecido no Enem. Vamos lá? Hoje o tema é a origem do homem. E como o Enem tem explorado esse tema? De modo geral, bem simples, sem decoreba, geralmente em gráficos, tabelas e etc. Tá? Diz o seguinte: foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas, elaborado por matemáticos e biólogos. Neste modelo, o grupo de primatas pode ter tido origem quando os dinossauros ainda habitavam na Terra. Tá? E não há 65 milhões de anos como é comumente aceito. Tá? Então você tem aqui, ó, Cretáceo superior, Paleoceno, primatas atuais. Em milhões de anos, 90 milhões, 80, 70, 60. Isso aqui estava em 65, né? Ó, aqui extinção dos dinossauros por volta de 65 milhões, né? Ancestral comum mais antigo, aí milhões de anos. Os fósseis de primatas mais antigos, aí você vê os lêmures, lores. Depois vamos ter aqui a descendência dos tárcios, os macacos do Novo Mundo, os macacos do Velho Mundo e os grandes macacos e os humanos. Tá? Ó, que na verdade tem um grau de parentesco maior, os macacos do Velho Mundo com os macacos, né, e os humanos. Tá? Os grandes macacos e os humanos. Eles se diversificaram por último. Ó. Os que por último se diversificaram. Então o parentesco aqui é grande. Tá? Gibões, chimpanzé, gorila, orangotango, etc. Tá? Examinando esta árvore evolutiva, podemos dizer que a divergência entre os macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e de humanos ocorreu aproximadamente. Os macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e dos humanos ocorreu aproximadamente. Tá? Então ele quer saber, ó, a divergência, quando divergiram os macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e os humanos. Vamos lá. Então aqui nós vamos ter aqui, ó, seguindo a nossa linha, aqui divergiu para os tárcios, aqui divergiu para os macacos do Novo Mundo, tá? Aqui divergiu macacos do Velho Mundo e os grandes macacos. Então aqui, ó, você vai traçar essa linha para termos uma ideia. Então você vai verificar se aqui é 60, 50, né? Vou colocar aqui 50, vamos ter 40, vamos ter 30, vamos ter 10, né? Então, se a gente analisar aqui, né, mais ou menos em que período? É por volta de 40 milhões de anos. Né? Se a gente traçar, vamos só voltar aqui, ó, essa linha um pouquinho mais retinha aqui. Está meio tortinha a minha linha. Dá mais ou menos aqui 40 milhões de anos que aconteceu essa divergência. É dessa maneira que eles têm cobrado. Mas vamos lá. A evolução dos primatas, então. Na escala do tempo, foi mostrado que a história evolutiva dos mamíferos iniciou de 220 a 230 milhões de anos, no começo da era mesozoica, a partir de uma linhagem ancestral de répteis que já estão extintos. Né? Lembra que aquela origem, peixes, anfíbios, répteis, daqui originaram-se aves e mamíferos. Ok? Na verdade, a grande diversificação ela ocorre quase 100 milhões de anos depois. Tá? Então nós vamos ter aqui, ó, os antropóides, os macacos do Novo Mundo, os macacos do Velho Mundo. Aí temos aqui os hominoides, né? Os pongídeos e os hominídeos. Aí nós vamos ter aqui quem são os pongídeos, né? O gibão, o orangotango, o gorila, o chimpanzé. E o hominídeo só sobrou o homem. Então aqui, a primeira divergência, né, próximos aos atuais. Né? Então, ó, todo mundo que está aqui nessa linha ainda vive hoje. Quem está abaixo, esse aqui já não vive mais, não vive mais, não vive mais. Então, esses próximos atuais aqui não vivem mais. Aí divergiu de novo. Aqui, ó, não vive mais. Aí divergiu de novo. Opa, aqui nós passamos a ter os que... Né? Ó. E aqui divergiu novamente. Então, divergiu novamente. Então, a gente tem que pensar aqui, ó.
a forma de divergência, ó, então quem seria, ó, divergiu novamente gerou orangotango, aí divergiu gerou gorila. Agora chimpanzé e homem, se observa aqui, divergiram junto. Então o homem é muito mais aparentado ao chimpanzé do que ao gorila, por exemplo. Seguindo, os primatas da superfamília Hominoide, né, foram subdivididos em dois grupos. Os de pequenos, os símios, né, gibões, e os de grandes símios, os antropóides. Este último inclui o gênero humano, Homo, e outros 3 gêneros de primatas viventes, o gorila, 2 espécies de gorila, e Pan, que é o chimpanzé, e o bonobo. E o pongo, 2 espécies, né, de orangotango. Tá? Entre os recentes achados fósseis antropóides, considera-se que um dos elos mais antigos, se tem conhecimento, é o Sahelanthropus taquedensis, né? O homem de Tonmai, cujos primeiros vestígios fossilizados, um crânio, um pedaço de mandíbula e alguns dentes. Né? Aí temos aí, né, esse Australopithecus, tá? A imagem, né, obviamente feita em computador, para termos uma ideia como é que seria esse Australopithecus. Foram encontrados no deserto de Jurab, né, no Chad, em 2001. Estima-se que a idade desses vestígios possam chegar a 7 milhões de anos. Né? Eles podem representar o elo perdido que separou a linhagem humana da linhagem dos chimpanzés. Tá? Após diversas modificações genéticas, aceita-se que a linhagem humana evoluiu da população africana isolada de primatas. Né? Ardipithecus ramidos, que se modificaram, dando origem ao gênero Australopithecus, considerados os primeiros hominídeos da família Hominidae. Tá? Os Australopithecus já tinham postura bípede, uma forma de locomoção em que o corpo se mantém ereto, né? Os movimentos acontecem pelo uso das pernas. Eles teriam prosperado entre 4 milhões e 1 milhão de anos atrás pelo leste da África. As espécies conhecidas, Australopithecus, por exemplo, Australopithecus anamensis e Australopithecus garni, Australopithecus robustos, Australopithecus africanos, Australopithecus afarensis e Australopithecus sediba, descoberto recentemente. Foram descritos com base principalmente em pequenos restos fósseis, dentes, pedaços de ossos, crânios, etc. A linhagem de Australopithecus somente coexistiram com indivíduos do gênero Homo por cerca de 500 mil anos. Aí temos o gênero Homo, Homo habilis e o Homo sapiens. O gênero Homo teria surgido 2,5 milhões a 2 milhões de anos atrás a partir da espécie Australopithecus africanus. As características peculiares desse gênero, né, que diferencia do Australopithecus. Né? Então, a modificação no maxilar, na dentição, na locomoção, que é obrigatoriamente bípede, e o crânio, que tem de 600 a 1.300 centímetros cúbicos. Teríamos aí uma carinha um pouco diferente já. Né? Eles apresentavam cintura pélvica e os ossos da perna mais parecidos com os humanos, né? Além disso, a altura em torno de 1,40 m. E aí, essa teria sido a primeira espécie do gênero Homo, denominado Homo habilis. Tá? A transição entre a linhagem Australopithecus, que deu origem ao gênero Homo, dentro deste, a espécie Homo sapiens pode ser caracterizada pelas modificações no comportamento social e cultural. Isso significa caracterizado pela análise dos artefatos que eles usavam na época. Né? Homo erectus. Estudos indicam que há cerca de 1,5 milhão de anos, né, uma linhagem de Homo habilis, teria sofrido modificações genéticas, formando assim a espécie Homo erectus, a primeira do gênero a sair da África. Né? Além do continente africano, seus vestígios fósseis foram encontrados na Indonésia e na China. Temos aqui a cara do Homo erectus. Né? Aí temos aqui a formação de Homo ergaster, né? Homo erectus, aí temos aqui Homo sapiens, né? Neanderthalensis, heidelbergensis e antecessor. O erectus ainda, sua altura era em torno de 1,5 m, portanto era maior, né? O crânio em torno de 1.000 centímetros cúbicos, então o sistema nervoso mais desenvolvido. O erectus já conseguia manipular o fogo, né? Também conseguiam suportar, portanto, frio, mais cozinhar alimentos, maior proteção de predadores, fabricavam ferramentas, né, para caça, para pesca, etc.
Homo neanderthalensis, né? Neanderthalensis, Homo neanderthalensis se originário de mutantes do Homo heidelbergensis, né? E é possível que já tenham formado um grupo populacional que não representava um ancestral aos humanos modernos, né? Homo neanderthalensis eram hominídeos com musculatura desenvolvida com capacidade craniana de 1.500 centímetros cúbicos, né? Então, um pouquinho maior que dos humanos modernos, que é 1.450. Algo mais ou menos assim, tá? Homo neanderthalensis, essa espécie viveu de 135 a 28 mil anos, né? E para muitos eles desapareceram devido à perda da competitividade por alimento e abrigo com os humanos modernos, né? Foram extintos. Homo sapiens iniciou seu surgimento no continente africano há aproximadamente 100 mil anos. Né? Esse tempo não é consenso, né? Então, tem diversas correntes que estudam o assunto. É comum ponderar que esses hominídeos conhecidos como Homo de Cro-Magnon, seus vestígios fossilizados foram achados pela primeira vez na localidade de Cro-Magnon, na França, resultaram em modificações sofridas pela espécie Homo ergaster. Tá? Aqui é Homo neanderthalensis, Homo antecessor, Homo sapiens e Homo erectus. Assim, há cerca de 80 mil anos, o Homo sapiens passou a viver no continente asiático. Muito tempo depois, né? A data a gente não sabe, os povos se espalharam pela região fria e árida por meio do Estreito de Bering, que chegaram à América do Norte. Por muitos anos, os seres humanos foram espalhados, passando pela América Central, e consequentemente se dispersaram para a América do Sul e o extremo sul. Tá? Aqui temos, então, a representação de uma possível filogenia das espécies humanas, incluindo, né, Australopithecus sediba, como o elo entre os gêneros Australopithecus e Homo. Então, aqui, Ardipithecus ramidus, aí não tem uma linhagem que a gente não sabe, Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus sediba, Australopithecus africanos e o Paratropus aetypicus, Paratropus boisei e Paratropus robustus. E do sediba temos o Homo habilis e o rudolfensis. Do rudolfensis o ergaster, do ergaster o erectus e o heidelbergensis. Daí dele surge o neanderthalensis e o Homo sapiens. Tá? Essa é uma das linhas propostas, uma hipótese. Como cai no Enem? Os progressos da medicina condicionaram a sobrevivência de um número cada vez maior de indivíduos com constituições genéticas que só permitiram o bem-estar quando seus efeitos são devidamente controlados através de drogas ou procedimentos terapêuticos. Por exemplo, os diabéticos e os hemofílicos, que só sobrevivem e levam vida relativamente normal, receberem suplementação de insulina ou do fator 8 da coagulação sanguínea. Essas afirmações apontam para aspectos importantes que podem ser lançados à evolução do homem. Pode-se afirmar aqui nos termos do texto. Vamos ler o texto de novo. Os progressos da medicina condicionaram a sobrevivência de um número cada vez maior de indivíduos com constituições genéticas que só permitem o bem-estar quando seus efeitos são devidamente controlados através de drogas ou procedimentos terapêuticos. Por exemplo, os diabéticos, os hemofílicos, que só sobrevivem e levam a vida relativamente normal, se recebem suplementação de insulina ou do fator 8 de coagulação sanguínea. Essas afirmações apontam para aspectos importantes que podem ser relacionados à evolução do homem. Pode-se afirmar que nos termos do texto, os avanços da medicina minimizam os efeitos da seleção natural sobre as populações? Os usos de insulina e de fator 8 na coagulação sanguínea funcionam como agentes modificadores do genoma? Isso aqui é piada. As drogas medicamentosas impedem a transferência do material genético defeituoso ao longo das gerações? Outra piada. Os procedimentos terapêuticos normalizam o genótipo dos hemofílicos diabéticos? Eles vão mudar o genótipo? Nunca. As intervenções realizadas pela medicina interrompem a evolução biológica do ser humano? Não. Na verdade, os avanços da medicina eles minimizam os efeitos da seleção natural. Por quê? Por seleção natural, um indivíduo que tem uma enfermidade, ele deveria morrer. Mas, como tem a medicação permite que ele sobreviva. Então, vão minimizar os efeitos da seleção natural, ok?
Letra A, portanto, a resposta. O assunto da aula de biologia era a evolução do homem. Foi apresentado aos alunos uma árvore filogenética. A árvore filogenética é a árvore de parentesco entre os filhos. Igual à mostrada na ilustração, que relacionava primatas atuais aos seus ancestrais. Foram feitas comparações entre o DNA e proteínas da espécie humana com o DNA e proteínas de diversos primatas. Observando a árvore filogenética, você espera que os dados bioquímicos tenham apontado entre os primatas atuais como nosso parente mais próximo. Vamos lá. Filogenia. Então você vai analisar, ó, quem está aqui no topo ainda existe. Isso aqui é atual. E aqui está o tempo. Então tem que verificar aqui a trama, né, da filogenia, a rede de divergência. Aqui divergiu. Tá? Aqui divergiu mais tarde. Aqui divergiu mais tarde. Aqui divergiu mais tarde ainda. Aqui mais tarde ainda. Aqui divergiu por último. Quem, portanto, diverge junto com o homem mais tarde é que é mais aparentado. Então, o último a divergir aqui, ó, tá? Nós vamos ter o chimpanzé e o homem. Então, o homem é mais aparentado por essa hipótese com o chimpanzé do que com o gorila. Ele é mais aparentado com o chimpanzé do que com o orangotango e muito mais aparentado com o chimpanzé do que com o gibão. Ok? Então, nossa resposta, obviamente, né, vai ser chimpanzé. Tá? Letra B, a nossa resposta. Ok? Seguindo. Após observar o material fornecido pelo professor, os alunos emitiram várias opiniões a saber. Os macacos antropóides, orangotango, gorila, chimpanzé e gibão surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente ao homem. O orangotango, chimpanzé, gibão e gorila, vamos lá, vou ter que voltar para a imagem aqui. Ele colocou o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o homem surgiram mais ou menos, eles são contemporâneos ao homem. O homem surgiu aqui, ó. O orangotango, ó, divergiu aqui. O gorila divergiu aqui. Tá? Então você tem aqui uma formação, eles são mais primitivos os orangotangos, né? E os gorilas. Seguindo. Alguns homens primitivos, hoje extintos, descendem dos macacos antropóides. Alguns homens primitivos, hoje extintos, descendem dos macacos antropóides. Eu posso afirmar que os homens primitivos descendem dos macacos antropóides. Tá? Então vamos segurar um pouco. Tá? Se nós olharmos aqui a filogenia, mamíferos insetívoros, a árvore filogenética prova dos antropóides. Então os homens primitivos, eles podiam descender dos macacos antropóides por essa linha? Segura um pouco. Na história evolutiva, os homens e os macacos antropóides tiveram um ancestral comum. Se a gente olhar aqui, posso dizer que tem um ancestral comum entre os macacos antropóides e o homem. E não existe relação de parentesco genético entre macacos antropóides e o homem. Tá? Então, obviamente, as alternativas certas, a 1 e a 3 somente, né, gente? Então, a 1, os macacos antropóides, o orangotango, gorila, chimpanzé e gibão surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente ao homem. Alguns homens primitivos hoje extintos descendem dos macacos antropóides? Não. Na história evolutiva, os homens e os macacos antropóides tiveram um ancestral comum, ok? Não existe relação de parentesco? Existe. Tá? Então, se você verificar aqui, né, nessa linha, vamos observar, né, o surgimento aqui, ó, muito próximo, né? Vamos ter um ancestral comum entre eles, beleza? Portanto, alternativa 1 e 3, como sendo a alternativa correta. Se fosse possível uma máquina do tempo percorrer a evolução dos primatas em sentido contrário, aproximadamente quantos milhões de anos precisaríamos para retroceder
de acordo com a árvore filogenética apresentada, para encontrar o ancestral comum do homem e dos macacos antropóides, gibão, orangotango e gorila. Vamos lá. Quando que a gente teria que voltar? Ó, gibão, orangotango e gorila. Temos que voltar quanto? Voltar aqui, voltar aqui, voltar aqui. Tá? Você vai analisar aqui, ó, quanto que dá isso. Aí você tem a resposta. Beleza? Então temos que retroceder aí 15 milhões de anos. Tá? Então é uma questãozinha relativamente tranquila. Vamos lá. O homem, vamos ter o gorila, o orangotango, o chimpanzé, 1 a 1,5 milhões de anos, 5,5 a 7 milhões, 8,5 a 12 milhões, 9 a 13 milhões. A árvore filogenética apresenta uma hipótese evolutiva para a família Hominide, na qual a sigla MA significa milhões de anos. As ilustrações representam da esquerda para a direita o orangotango, o gorila, o ser humano, o chimpanzé e o bonobo. Tá? Então aqui, ó, o orangotango, o gorila, o homem, o chimpanzé e o bonobo. Então, um grau de parentesco maior entre chimpanzé e bonobo. Temos o homem, ó. Então, divergiu primeiro aqui. Quem que é mais distante, né? O orangotango. Depois divergiu aqui, e formou o gorila. Aí divergiu aqui. Então, o homem acaba sendo aparentado ao chimpanzé e ao bonobo mais do que ao gorila, por exemplo. Considere a filogenia representada. A maior similaridade genética será encontrada entre os seres humanos e gorila e bonobo? Gorila não, bonobo sim. Gorila e chimpanzé? Gorila não, chimpanzé sim. Gorila e orangotango? Não. Chimpanzé e bonobo? Exatamente. Bonobo e orangotango? Orangotango não. Então a letra D. Então o maior grau de parentesco, ó, divergiram aqui. Ó. Com o gorila divergiu antes. Ó. Então o homem é mais aparentado ao bonobo e ao chimpanzé. Portanto, a nossa alternativa é a letra D como resposta. A perda de pelos foi uma adaptação às mudanças ambientais que forçaram os nossos ancestrais a deixarem a vida sedentária e viajar enormes distâncias à procura de água e comida. Junto com o surgimento de membros mais longos e com a substituição de glândulas apócrinas, produtoras de suor oleosa, e de lenta evaporação por glândulas écrinas, suor aquoso e de rápida evaporação. A menor quantidade de pelos teria favorecido a manutenção de uma temperatura corporal saudável nos trópicos, castigada por calor sufocante em que viveram nossos ancestrais. De que maneira o tamanho dos membros humanos podia estar associado à regulação da temperatura? Entre um membro maior, ele vai permitir uma maior superfície de contato com o meio, e aí dissipa calor para manter uma temperatura. Membros mais longos apresentam maior relação superfície e volume, facilitando a perda de maior quantidade de calor. Sim. Membros mais curtos têm ossos mais espessos que protegem vasos sanguíneos contra a perda de calor. Piada. Membros mais curtos desenvolvem mais o panículo adiposo, sendo capaz de reter maior quantidade de calor. Outra piada. Membros mais longos possuem pele mais fina e com menos pelos, facilitando a perda de calor. Não, nada a ver. Membros mais longos têm maior massa muscular, capaz de produzir e dissipar maior quantidade de calor. Não. É a relação superfície e volume que é maior e facilita a perda de calor. Portanto, a nossa alternativa é a letra A. E assim, nós finalizamos a aula relacionada aí à origem do homem. Claro, gente, foram muitos textos. Tive que dar uma lida nas características com vocês para você ter uma ideia. Você observa que o Enem, ele não tem o foco de cobrar essa decoreba, mas pelo menos, ó, eu ouvi falar, o Cornélio leu alguns trechos para mim aqui, que são significativos, para poder ter uma noção dessa hipótese. Você pode falar, Cornélio, mas eu não concordo com essa hipótese. Concordo ou não, né? Na verdade, é essa hipótese que é estudada. Então, na verdade, né, você tem todo o direito de concordar ou não concordar. Né? A hipótese é essa dali e é assim que pode aparecer. Tá? Então, aqui não entra no mérito de concordância ou não. Ela pode aparecer dessa maneira, você vai analisar a questão. Tá? Acreditando nessa hipótese ou não acreditando. Você analisa e vai ter condições de
com base nesse padrão colocado. É certeza que foi dessa maneira? Não. Não é certeza. São relações filogenéticas criadas, né? Então, obviamente, isso não leva a uma certeza de que a evolução do homem ocorreu dessa maneira. Então, observe que o Enem ele não explorou questões que levem a colocar dúvida naquilo que você acredita, né? E pegou uma hipótese, e essa hipótese dessa maneira você vai avaliar com base, né, naquilo que foi colocado. Beleza? Um grande abraço a todos, bons estudos, eu acredito no seu potencial. Valeu, galera!